Olá, o estudo de hoje é uma pergunta. Você sabe evangelizar? Você sabe evangelizar? Vamos lá. Na minha juventude, na década de 70, trabalhava no estaleiro Mauá, na Ponta da Areia, em Niterói. E eu estava conversando com um soldador, quando, do nada, ele ficou batendo com a ponta do dedo indicador no meu peito, com força, botando o dedo na minha cara e dizendo que eu ainda iria aceitar Jesus. Então pensei comigo mesmo, que Jesus é esse que esse soldador está falando? Isso provocou uma grande confusão na minha mente e também criou um bloqueio que durou muitos e muitos anos. Não é botando o dedo na cara de ninguém que se evangeliza, não é botando o dedo na cara de ninguém que se evangeliza. Certa vez li uma frase muito triste no livro A Vida e os Ensinos de Cristo, de Gordon Lindsay, publicado pela Graça Editorial, onde no meio da página 290 diz, abre aspas, é bastante estranho que até mesmo alguns cristãos têm pouco interesse pela evangelização dos perdidos. Mesmo sendo triste, essa frase revela uma dura realidade nos dias de hoje, pois não são somente alguns cristãos, mas muitos cristãos têm pouco interesse pela evangelização dos perdidos. E muitos desses ainda pensam que eu já estou salvo mesmo, então o resto que se dane. Basta convivermos com quem vive batendo no peito, se dizendo cristão, para constatarmos essa triste realidade. Isso não é de hoje, vem desde o início da Idade Média, nas cruzadas, nas inquisições chamadas de santas pelo clero, na vergonhosa venda de indulgências e depois na Reforma Protestante, que propôs restaurar o cristianismo às suas origens, mas que também impôs suas próprias inquisições e abusos. Eu ainda vou publicar um vídeo onde contextualizo tudo isso, intitulado Os Abusos na Igreja, onde 3 papas já pediram perdão publicamente por esses abusos, mas ainda não vi nenhum líder protestante fazer o mesmo. Ainda não vi nenhum líder protestante famoso fazer o mesmo. Voltando aos dias de hoje, será que vocês se lembram que alguns anos atrás membros de algumas igrejas entravam nos centros de macumba e destruíam tudo o que havia lá dentro, quebravam mesas e cadeiras, vandalizavam móveis, objetos e destruíam imagens de escultura e ainda botavam fogo em tudo? E se alguém tentasse impedir, aí que a coisa ficaria feia de verdade. Quem que não se lembra dessa terrível vergonha? Quantos católicos já não foram constrangidos, humilhados e até mesmo perseguidos por usarem imagens de esculturas religiosas? Quantos protestantes equivocados já botaram o dedo na cara de católicos, dizendo que são idólatras, que por isso arderão eternamente no fogo do inferno? Como as respostas de teólogos católicos sobre essa questão sempre foram muito superficiais, é que resolvi dedicar mais de 2 décadas da minha vida no estudo bíblico do que é a idolatria à luz da palavra de Deus. Há mais de 20 anos atrás fiz um debate com um pastor batista sobre esse assunto e chegamos à conclusão de que o Senhor Deus permite e até mesmo ordena a fabricação e uso de imagens de escultura. Mas o que o Senhor Deus condena severamente é o culto exagerado dessas imagens. O que o Senhor Deus condena severamente é transformar essas imagens de escultura em deuses e deusas para serem adorados no lugar do Senhor Deus Criador. É espantoso o número de pessoas que andam pelas ruas com a Bíblia Sagrada na mão. E glórias a Deus por isso. Mas que infelizmente não sabem interpretá-la e ainda acreditam em tudo que o seu pastor diz lá no púlpito, sem conferirem na Bíblia se isso é verdade. É vergonhoso o que muitos membros de muitas igrejas já fizeram, destruindo centros de macumba e provocando revolta até mesmo em quem não é macumbeiro, provocando revolta na opinião pública e na grande mídia, provocando vergonha até mesmo para os próprios cristãos.
Essa vergonhosa destruição de centros de macumba acabou tendo um efeito contrário, funcionando como uma espécie de marketing reverso. E depois disso, os cultos afrodescendentes proliferaram bastante, principalmente em todos os meios de comunicação. Esses membros dessas igrejas que destruíram esses centros de macumba não tinham o Espírito Santo de Deus, pois se o tivessem, não fariam o que fizeram, causando tanta vergonha na sociedade e principalmente entre os cristãos. Agora vejam como alguém que possui o Espírito Santo de Deus, evangeliza os idólatras. A idolatria sempre foi considerada um pecado gravíssimo, abominado pelo Senhor Deus, mas o apóstolo Paulo jamais pôs o dedo na cara de ninguém para evangelizar. Jamais acusou ninguém de ser idólatra, condenando, por isso, ao fogo do inferno por toda a eternidade. O apóstolo Paulo foi, sozinho, até Atenas, o maior centro idólatra da antiguidade grega. Abra a sua Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16, e veja que, enquanto Paulo estava sozinho, esperando a chegada de Silas e Timóteo, se indignou de ver a cidade cheia de ídolos. Veja. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, inflamava-se-lhe o espírito de indignação com o espetáculo desta cidade cheia de ídolos. Paulo se indignava sobre isso, até mesmo entre os judeus e nas sinagogas, como está no versículo 17. Os grandes filósofos debochavam da indignação explícita de Paulo, como está no versículo 18. Como Paulo não parava de condenar a idolatria dos atenienses, no versículo 19, levaram Paulo à força para o centro idolátrico de Atenas, que é o Areópago, o panteão dos deuses, e lá continuaram a debochar da indignação do apóstolo, como está nos versículos 20 e 21. Até esse momento já estava tudo pronto para que os atenienses partissem do deboche para a agressão física contra Paulo, já que Paulo não iria retroceder de suas convicções, que estavam causando tanto tumulto entre os atenienses. Na verdade, Paulo estava sozinho ali e correndo risco de vida, pois ele jamais poderia retroceder das suas convicções do Senhor Jesus Cristo e da sua ressurreição. Com toda certeza, Paulo iria ser martirizado ali mesmo, pois os atenienses estavam bastante exaltados e querendo uma retratação de Paulo para tanta ousadia. Se Paulo quebrasse, então, alguma daquelas imagens de esculturas dos deuses atenienses, não iria sobrar nem picadinho dele, coitado. Ele iria ser martirizado, iria ser morto ali mesmo, sem dó nem piedade, por parte dos atenienses. Mas como Paulo tinha o Espírito Santo de Deus, conseguiu inverter toda aquela situação. Ele conseguiu mudar a cabeça dos atenienses e a nossa. Ele conseguiu mudar a cabeça dos atenienses e a nossa. Veja, de pé no meio do Areópago, Paulo então disse: atenienses, sob todos os aspectos sois, eu o vejo, os mais religiosos dos homens. Como está no versículo 22. Precisamos fazer uma parada aqui para explicar o que Paulo não enfrentou abertamente os atenienses, botando o dedo na cara deles e chamando-os de idólatras, e que por isso arderão eternamente no fogo do inferno. Não. Se Paulo fizesse isso, ele seria trucidado no mesmo instante. Mas o que Paulo fez foi, primeiro, acariciar o ego dos atenienses, elogiando-os, chamando-os de os mais religiosos dos homens, como está no final desse versículo que acabamos de ler. Esse elogio de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, desarmou os atenienses, que, vendo-se bajulados, sentindo-se elogiados por alguém tão determinado como o apóstolo Paulo, passaram a dar ouvidos ao que o apóstolo queria dizer. Então Paulo, percebendo que os atenienses se desarmaram com esse eloquente elogio estratégico, é que por isso se puseram a ouvi-lo.
E prossegue no versículo 23 dizendo: pois percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Aquele que adorais sem conhecer, eu venho vos anunciar. Novamente, Paulo provoca assombro nos atenienses, pois os gregos se julgavam as pessoas mais instruídas do mundo naqueles tempos, e Paulo veio lhes revelar o Deus que eles também cultuavam, mas desconheciam, pois com medo de esquecerem de cultuar algum outro Deus que porventura não pudessem conhecer e fossem castigados por isso, fizeram-lhe um altar vazio, sem nenhuma estátua em cima, e ainda pensariam se livrar, e assim pensariam se livrar do terrível castigo desse Deus desconhecido. Como podemos ver na explicação da Bíblia de Jerusalém para esse versículo 23, onde diz: os pagãos dedicavam altares aos deuses desconhecidos, por temor de atrair sobre si o ressentimento de alguma divindade, cuja existência ignorasse. Paulo dá outro sentido à dedicação, o sentido bíblico da ignorância dos pagãos que não conhecem a Deus. E essa explicação da Bíblia de Jerusalém segue dando vários exemplos bíblicos. A sabedoria do apóstolo Paulo no Espírito Santo de Deus despertou a curiosidade dos atenienses em continuarem a escutá-lo. No versículo 24, Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como naquele Areópago, e que não tem necessidade de alguma coisa, como aquele pedestal que fizeram, como está nos versículos 25 a 29. E que a ignorância impede dos homens reconhecerem seus erros e se arrependerem deles, como está no versículo 30. Que esse Deus desconhecido ressuscitou Jesus dentre os mortos, oferecendo a todos uma garantia de salvação eterna, como está no versículo 31. Como os atenienses, apesar de serem prodigiosamente cultos, jamais ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns continuaram debochando, enquanto outros demonstravam interesse de continuar a ouvir Paulo. E que por causa desses que demonstraram interesse em ouvir Paulo, alguns homens, contudo, aderiram a ele e abraçaram a fé, como está no versículo 32 e 33. Ou seja, como muitos que estavam ali gostaram da pregação de Paulo e ali mesmo foram convertidos, é que o apóstolo Paulo conseguiu sair dali com vida e ainda feliz por ter proclamado as boas novas de Deus, mesmo estando sozinho e cercado de tantas idolatrias e de tantas pessoas debochadas. A pregação de Paulo no Espírito Santo de Deus, ali no Areópago, foi de tal eloquência que muitos se converteram e dali surgiram proclamadores famosos do Evangelho, como Dionísio ou Areopagita, também conhecida pela tradição da igreja como Pseudo-Dionísio, e também uma mulher chamada Damares, como podemos ver no final do capítulo 17 de Atos, versículo 34. Apesar de Paulo ter sido um fariseu muito zeloso, muito inteligente e, como tal, um grande estudioso da Torá, da palavra de Deus, não foi esse conhecimento, não foi essa inteligência que salvou Paulo da morte certa no Areópago. A sua salvação veio do alto, pois foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao revelar para os atenienses o Deus desconhecido, como jamais foi ensinado na Torá e nem no Antigo Testamento, e que por isso Paulo não poderia usar como argumentação, mas essa revelação lhe foi dada do alto, do Espírito Santo de Deus. Essa retórica eloquentemente estratégica de Paulo salvou-o da morte certa. Paulo não botou o dedo na cara de ninguém, como muitos fazem hoje em dia. Não julgou, não condenou ninguém, pois se tivesse feito isso, teria sido morto ali mesmo, e não teríamos esse testemunho fantástico de Paulo registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo jamais botou o dedo na cara de ninguém, como muitos fazem hoje em dia,
e ainda por cima de forma equivocada, como tanto contextualizo no meu último vídeo antes deste, intitulado O que é idolatria? Parte 2, com 28 minutos de duração. Assistam, por favor, e se surpreenderão com o que é revelado ali. Vejam só que fenômeno curioso. Depois da pregação de Paulo, o Areópago se tornou num monte de escombros, sem pedestais e sem imagens de deuses e deusas gregos, mas os centros de macumba, destruídos pela ignorância de muitos que se dizem cristãos, proliferaram em todos os lugares, em todas as partes. Isso serve para refletirmos a respeito. Será que estamos evangelizando da forma correta? O apóstolo Paulo jamais botou o dedo na cara de ninguém para evangelizar, e tendo sido um exemplo extraordinário de proclamador da palavra de Deus, ainda nos revelou que devemos ser os seus imitadores, como está em 1 Coríntios 11:11, onde diz: sede meus imitadores, como eu mesmo o sou de Cristo. E também em 1 Coríntios 4:16, Efésios 5:1, Filipenses 3:17, 1 Tessalonicenses 1:6 e 2:14, e Hebreus 6:12 e 13:7. Não é botando o dedo na cara de ninguém que se evangeliza, mas é tendo a mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, sendo inspirada a dizer a palavra certa no momento certo, sem medo, com inteligência, com sabedoria, para quem está perdido e afastado de Deus. Há mais de 20 anos atrás, tive uma experiência bem parecida, como já expliquei, onde eu e um pastor batista tivemos um diálogo muito proveitoso, que durou umas 3 ou 4 horas, cada um com a sua Bíblia na mão, sobre o que é idolatria à luz da palavra de Deus. E se já éramos amigos, nos tornamos mais amigos ainda, depois desse diálogo bastante esclarecedor. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. É assim que se evangelizam os idólatras, os perdidos, como vimos no início deste vídeo. É bastante estranho que até mesmo alguns cristãos têm pouco interesse pela evangelização dos perdidos. Com toda certeza, se esses cristãos que têm pouco interesse pela evangelização dos perdidos tivessem a inspiração do Espírito Santo de Deus, a história teria sido outra e muitos perdidos agora estariam salvos e na glória de Deus. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Algum de vocês já pararam para pensar sobre isso? Os cristãos dos primeiros séculos não botavam o dedo na cara dos pecadores leprosos, dizendo-lhes que estavam assim por castigo de Deus e que depois que morressem iriam arder eternamente no fogo do inferno. Não, meus amigos. Em vez disso, eles cuidavam as feridas, as curavam, lhes davam carinho, atenção e dignidade, e as conversões para Cristo se multiplicavam aos milhares por esse extraordinário testemunho. O apóstolo Paulo nos exorta diversas vezes a sermos seus imitadores, mas se não conseguimos ser, é porque tem alguma coisa errada e precisa ser urgentemente revista. Que Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.